Paulistas olhavam para o Grêmio do Filipão, embora uma grande equipe, cheia de grandes jogadores, e tinha um certo olhar de assim, esses caras são os catimbeiros, esses caras amarram o jogo, né? E o Grêmio, com essa peste, com essa fama, foi enfileirando taça. Muitos anos depois, hoje a gente tem o São Paulo reclamando do Grêmio, que o Grêmio não jogou, que o Grêmio catimbou, que o juiz foi omisso. Deixa eu perguntar aqui para o copeiro e vitorioso Paulo Nunes, como é que você avalia a classificação e a postura do Grêmio ontem no Morumbi, Paulo? André, eu sou até meio suspeito, né? Porque eu sempre fui um cara muito objetivo na minha carreira, sempre tive meus ideais, e os meus ideais eu aprendi desde cedo a conquistas. Independentemente, né? Não fazendo nada errado, não ultrapassando as regras, né, que são impostas perante a vida, perante ao esporte, e sempre fui um cara muito cobrado em relação a mim mesmo, em relação a isso. E eu estou vendo muita coisa, muitas pessoas dizerem que o Grêmio não jogou futebol, que o Grêmio não quis jogar futebol. Parece que só o São Paulo quis jogar futebol. Existem várias maneiras de se jogar futebol, várias ideias. Ninguém é obrigado a ter a mesma ideia do seu oponente, ninguém é obrigado a jogar da mesma maneira que o time adversário. Você tem que se adaptar ao jogo, você tem que se encaixar a uma competição. E nisso, o Grêmio sempre foi muito forte. E o Renato ainda mais. O Renato é um treinador que a gente sabe muito bem disso. Ele gosta muito do jogo com bola, da posse de bola. Se você vê o Grêmio de 2017, o Grêmio era um time de posse de bola, um time de jogar bonito. Tirando o Grêmio de 2017 e o Flamengo de 2019, que eu me lembro da década, foram os times que mais jogaram futebol. Só que tem momentos e momentos, André. Esse time do Grêmio que você diz, de 95, de 96, de 97, todo mundo dizia que era um time retranqueiro, que era um time que só marcava forte, mas ele foi campeão brasileiro, sendo o melhor ataque. Ele teve o artilheiro campeão da competição. Ele na Libertadores, ele teve o artilheiro maior da Libertadores de 95. Ele foi o maior de número de gols na Libertadores. Ele foi campeão da Copa do Brasil de 97, tendo o artilheiro da competição, tendo o maior número de gols. Isso é ideia de jogo. Ninguém joga igual. Ninguém tem condições, ninguém é obrigado a jogar igual. E o Grêmio ontem jogou para conquistar a classificação. O São Paulo, se você não viu o Vanderlei saindo como o melhor em campo, você não viu o São Paulo chutando 30 bolas no gol adversário. Você viu o São Paulo com 600 passes, com 70% de posse de bola. Isso não ganha jogo, isso ajuda, isso te leva a grandes conquistas, a grandes vitórias. Mas no jogo que você tem que jogar de acordo com o que você coloca em prática, eu acredito que o Grêmio deu um nó. As pessoas podem não gostar disso, respeito a opinião de todo mundo, mas em compensação a mata-mata, a jogos decisivos, o Renato deu um nó no Fernando Diniz. O Fernando Diniz é um excelente treinador, mas ele vai ter que se adaptar a outras competições, se adaptar a outros estilos de jogo, porque não se joga futebol só de uma maneira. Rapaz, eu assino embaixo do Paulo, Galvão. Não, eu assino embaixo e como a lei permite, eu assino como relator, mas acrescento algumas coisas. Nós estamos vendo os melhores momentos. Eu acho que o choro é sempre livre. Quantas oportunidades de gol o São Paulo teve no jogo? Nenhuma. A coisa mais próxima que o São Paulo chegou de um gol foi um cabeceio do Toró no finalzinho do jogo, mas na mão do goleirão do Grêmio. Quantas chances nós já mostramos aí do Grêmio? Bola na trave, com o goleiro batido, com o time batido, a bicicleta maravilhosa, o Diego. Então, veja só, o São Paulo, eu vou usar uma expressão do meu comentarista ontem no jogo, onde eu assisti. Olha, essa foi a única chance do São Paulo aos 47 minutos do segundo tempo. Mas, então, como o Grêmio só não jogou? Se as chances de gol foram do Grêmio. Se o Grêmio poderia ter decidido o jogo no primeiro tempo. Paulo Vinícius, ele, meu amigo PVC,
disse num determinado momento: o São Paulo cruzou 38 bolas na área. O São Paulo cruzou 38 bolas na área porque o São Paulo não teve a capacidade de vencer o esquema que o Renato montou. E montando esse esquema, o Renato criou as oportunidades de gol no primeiro tempo. O jogo muito bem a classificação muito bem poderia ter sido conquistada, decidida a favor do Grêmio no primeiro tempo. E o PVC falou muito bem: quando é que você cruza tantas bolas assim na área? Quando você não consegue bater o sistema defensivo que o adversário montou. O Renato foi para o jogo para isso e fez isso 100% bem. Eu me sinto à vontade, porque quando você fez aquela lista de quem tinha que assinar lá pedindo desculpas pro Diniz, eu falei, como dizia um grande executivo da Globo, que fez história da Globo, tem uma frase fantástica, eu disse: me inclua fora dessa. Me inclua fora dessa, porque eu estou falando do São Paulo, estou falando do Diniz. Eu acho que o São Paulo tem tudo para ser campeão brasileiro, mas ontem o Grêmio, dentro daquilo que se propôs, foi melhor. Reclamar do quê? Se as chances de gol ainda foram do Grêmio. O Renato tem um time tão na mão, PVC, você vai falar agora, você vai falar, tenho certeza que você pode falar disso. Ele, numa modificação, ele tirou as 3 estrelas do time, para tornar o time mais forte, para dar mais oxigênio para o time. Lembra disso, PVC? Qual foi a alteração? Sim. Qual foram os 3 que ele tirou de uma vez só? Ele tirou, eu vou pegar a ficha para não correr o risco, que eu estou aqui emocionado que eu ganhei um presente de Réveillon. Sim, eu estou para olhar direitinho. Tassiano aos 13, o Darlan, o Everton Cardoso e o Paulo Miranda entraram aos 35 do segundo tempo. Saíram o Alisson, saíram nos 35, saíram o Jean-Pierre, o PP e o Diego Souza. Faltando 10 minutos. As três estrelas do time. Exato. Ele tem o time tão na mão, tanto ele sabia o que ele estava fazendo, que aos 36 minutos do segundo tempo ele tirou as 3 estrelas do time. Isso. E que estavam jogando bem, todos os 3. Ele deu gás, ele fechou o meio, mas ele deixou aquele menino pela direita que faz o que o PP faz pela esquerda. Ele não abriu mão no contra-ataque. O Ferreirinha, que quando entra bem, ele azucrina, ele indói do adversário, a velocidade. O que o PP faz na esquerda, ele faz pela direita. Ele chegou a jogar com os 2. Quando ele sabia que o São Paulo vinha inteiro, ele chegou a ficar com os 2. Aí ele tirou Diego Souza, Jean-Pierre e PP ao mesmo tempo, cara. O cara precisa ter competência, coragem e conhecimento do time dele para fazer isso aos 36 minutos do segundo tempo, tirar as 3 peças, o cara que arma e as 2 peças ofensivas e as 3 estrelas do time. É incontestável a classificação do Grêmio. Me desculpem os São Paulinos, o São Paulo continua jogando um belíssimo futebol, tem tudo para ser campeão brasileiro. Mas o choro dessa vez é exagerado. PVC? Eu ia falar que, assim, eu ganhei um presente de... Não tem presente de Réveillon, né? Então eu ganhei um presente de Natal adiado. Que o Galvão tá dizendo que viu o jogo comigo, Galvão. Beijo pra você, Galvão. Eu acho que é isso daqui mesmo. O Rizek ontem prestou atenção numa coisa. Eu acordei e de manhã, conversando com gente que estava na concentração do Grêmio, que não era o Renato, que não era o Romildo Bolzan, mas a informação era exatamente assim: o Grêmio vai fazer um jogo de Copa. O Grêmio vai fazer um jogo adulto. O Grêmio vai tirar o espaço. O Grêmio vai usar a catimba. O Grêmio não podia correr o risco ontem de tomar um 5-0 como tomou do Flamengo ou um 4-1 como tomou do Santos. Então o Grêmio ontem tinha que ser o time da alma gremista. E ele foi. Então ele entregou o problema para o São Paulo. São Paulo, você não é o melhor time do Brasil nesse momento? Você não tem o futebol mais insinuante do país neste momento? Você não eliminou o Flamengo? Então você vem jogar para cima de mim. Mas não vai ter espaço para você, não. E o São Paulo não conseguiu fazer. Assim, quando o São Paulo cruza 38 bolas, é porque o São Paulo não conseguiu usar o seu repertório. O que ele gosta tanto de usar. Eu acho que o Grêmio deu uma aula de copeirismo e debati com o PVC no nosso podcast uma frase da qual gostei muito do jornalista Luiz Augusto Simon, o Menon. Ele escreveu assim: o Grêmio entrou em campo com o compromisso da classificação e o São Paulo com o compromisso do seu sistema de jogo. Então o São Paulo em nenhum momento abandonou o sistema de jogo, que inclusive consagrou o time, faz do São Paulo hoje o melhor time do Brasil, porque quem lidera um campeonato
O Paulo Nunes está concordando comigo, diretor. Mostra o Paulo Nunes concordando comigo. Porque o melhor time do Brasil sai no campeonato de pontos corridos. Então o São Paulo tem um sistema de jogo quem foi o consagrado. artilheiro do campeonato 96? Oi? Pergunta o Paulo Nunes, que o Paulo Nunes não disse quem foi o artilheiro do campeonato 96 do brasileiro. Acho que foi o Reinaldo. Foi ele. Juntos. Mas ele tá falando aqui. Quem foi, Paulo Bala? Quem foi, Paulo Bala? Quem foi? Foi eu e Reinaldo, os dois. O meu artilheiro. Deixa eu dar... E o Grêmio tinha um jeito de jogar em 95, em 96. O São Paulo tem um jeito de jogar, mas esse jeito não estava dando certo. E o São Paulo não conseguiu sair da Arapuca. Ele foi até o fim apostando naquilo. Parecia, inclusive, que tinha um decreto ontem que era obrigatório toda a jogada começar pelos pés do Daniel Alves. E ele não estava num dia muito inspirado ontem. Se a gente for rodar os números do jogo, o Nelson Rodrigues dizia que o videotape é burro. Eu vou dizer que esses números do jogo, a nossa estatística, são burras hoje. Porque elas não mostram o que foi o jogo. Elas mostram que o São Paulo teve 70% quase de posse de bola. Quase o dobro de chutes. 4 chutes no gol, nenhum do Grêmio. O Grêmio deu uma bola na trave, uma bola raspando. O Grêmio, como lembrou o Galvão, foi o time que mais levou perigo. Essa estatística aqui, você pode jogar ela no lixo. Ela não explica em nada o que foi o jogo. Se você não viu a partida e olhar apenas os números, você vai ter uma falsa ideia do que foi a partida. O Grêmio, quando obriga o São Paulo a fazer 35 cruzamentos e o São Paulo não tem nenhum cabeceador, o que aconteceu? O São Paulo consagrou os zagueiros do Grêmio, o Kahneman e o Rodrigues, que fez uma partidaça substituindo o Jeromel. Esses números, joga no lixo, eles não servem pra nada. Eles não dizem o que foi o jogo. O jogo foi, como relataram aqui o Paulo, o Galvão e o PVC, um nó no Grêmio, um nó pensado. Fala, Galvão. Foram mais de 40 cruzamentos, porque o PVC falou 38 aos 42 do segundo tempo. Depois disso, o São Paulo cruzou mais algumas bolas. Capaz do maluco beleza do PVC, que agora ele é o maluco beleza, né? Depois do meu amigo de segunda, ele é o maluco beleza. Capaz do maluco beleza do PVC, ele tem o número exato de cruzamentos, que ele falou 38, sei lá que hora. Mas eu quero sempre reconhecer o mérito do Diniz, porque, só discordar de você numa coisinha só, Rizek. Concordo com você, a bola, parece que era um decreto, a bola passava pelos pés do Daniel Alves, sim. Mas quando ele fez as modificações, quando ele teve um momento ali que nós tivemos 6 alterações ao mesmo tempo. 3 do São Paulo e 3 do Grêmio, né? Ele fez, mais uma vez, ele deixou o time sem zagueiros. Porque ele tirou o Bruno, ele gritava desesperadamente pro Arboleda ir pro ataque. Exatamente para ter o cara no cabeceio, já que ele não entrava, para ele poder tentar aproveitar os cruzamentos. E quem passou a sair com a bola foi o Hernanes, que passou a sair com a bola porque tem mais dinâmica para sair com ela. Ele mexeu tudo. Ele tirou a defesa, ele botou atacante, ele tentou de todos os jeitos. Ele foi com aquele padrão até começarem as substituições. O PVC, o Paulo, não sei se vocês concordam. Depois ele tentou, mas não adiantava. O Grêmio tinha tomado os espaços do jogo. A bola era do São Paulo e o Grêmio era o dono do jogo. Perfeito. A sensação final que me passou foi essa. O São Paulo tinha 70% de posse de bola. Gente, scout é bacana. Scout é muito bacana para você ver o seguinte: fulano tem tantas finalizações, finaliza mais do que o outro. O índice de aproveitamento das finalizações dele é de tanto, etc, etc. Essa coisa de posse de bola, eu já cansei de ver time com mais de 70% de posse de bola não fazer gol. Porque não adianta você ficar com a bola, você tem que criar as oportunidades de gol. Tá certo? Adorei essa analogia, Galvão. A bola foi do São Paulo e o dono do jogo foi o Grêmio. Perfeito essa a bola foi do São Paulo, o dono do jogo foi o Grêmio. O Grêmio foi o que a torcida do Grêmio gosta de dizer. Foi o imortal. Foi o rei de Copas. É assim que a torcida se refere ao Grêmio. É assim que o Grêmio chega à 9ª final de Copa do Brasil. E se vencer o Palmeiras, vai igualar o Cruzeiro no recorde de número de conquistas com 6 títulos de Copa do Brasil. Mas, claro, essa história será contada dias 3 e 10 de fevereiro. E isso é muito importante. Muito importante. Porque o técnico do Palmeiras vem reclamando da falta de força física do time. O Palmeiras ontem com a classificação de ontem, continua em 3 frentes de luta.
no Campeonato Brasileiro. Nas próximas 2 quartas-feiras tem nada mais, nada menos que o River pela frente, na semifinal de Libertadores. E depois já vem, se passar, ainda se ele passar para a final da Libertadores, aí vem o quê? Aí vem 23 de janeiro, tem final de Libertadores, e logo na sequência, tem as 2 semanas de final de Copa do Brasil. Então tudo isso vai ter que ser muito bem acompanhado daqui para frente. Porque o jogo do Palmeiras, se o jogo do Grêmio São Paulo, ele teve toda essa coisa que nós estamos falando, o jogo do Palmeiras já não foi essa maravilha toda, apesar da vitória consistente do Palmeiras 2-0. Mas fez 1-0 na hora que o América era melhor. No começo do segundo tempo, quando o América era melhor. Você estava transmitindo, comentando outro jogo, não viu. Eu fiquei que nem doido lá, para poder ver os 2 jogos. Mas nós estamos falando do São Paulo. Mas acho que até eu gostei da frase que eu fiz. São Paulo foi dono da bola, o Grêmio foi dono do jogo. Foi